Ô, E mestre, aí, tudo bem, cara? tudo bem? Tudo Você deu, tranquilo? você deu boa noite para as pessoas que estão entrando? Você foi o primeiro a entrar, cara. Ah, é. Você foi realmente o primeiro a entrar, o que foi um E aí, problema, né? Porque e aí eu não mereço, eu não mereço boa noite. eu falei tudo bem. Você tá Ah, carente tá. hoje, Tanguy? Você quer uma Tô, atenção? cara. É esse, cara. Cara. Não, porque eu acho que simpatia é importante, cara. Simpatia Simpatia faz bem. importante. Torna o ambiente mais leve, fica melhor, Você fica tá me mais chamando legal. de antipático, é isso, cara? Tô, tô, Tá, né, tô, cara? Pô, tô. obrigado aí, cara. Você já admitiu publicamente no seu Instagram que você é uma pessoa cronicamente mal-humorada. As É, pessoas isso é já sabem. verdade. Isso é É, isso. verdade, cara. Você viu ali, você viu a minha altura, né, no Instagram? Eu botei também a minha altura, Mas, vê. 1,95. Não, teve a outra. Me pediram lá, perguntaram, Qual foi a pô, outra? mas você tem mais de 1,70? Pô, botei um print da Daniel, imagem aquilo dizendo ali, lá 1,71. aquilo ali é no quartel, não é? É no quartel, Daniel, é. quando eu fui tirar meu certificado, eu fui no tiro de guerra. O rapaz perguntou: quanto é que você mede? Falei, 1,96. Aí ele, entra naquele negócio ali, era aquele negócio de puxar assim, ó. Sabe que levantava aquele... E eu não cabia, porque chegava no máximo 1,80 m e pouquinho. Aí o cara falou, não, dá um jeito aí. Aí eu entrei todo torto assim, ó. Aí tá lá, 1,84, que eu tenho Entendi. 1,84. Pra você Tá ter bom, entrado, o cara ter puxado um pouquinho mais, não custa nada. entendi. Tá bom, tá aqui. Vamos começar, cara? Acho que tá no momento Vamos, aqui. Deixa eu botar pra gravar aqui, peraí. tudo certo. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos mais uma vez, eu, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, aqui para repercutir um pouco os acontecimentos dos últimos dias. 2021 começa quente, Tanguy. Temos aí várias novidades. Joe Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos. O governo brasileiro não consegue, veja você, trazer insumos da China. Que Muita coisa para a coisa. gente repercutir, hein, Tanguy? E Daniel, hoje, na verdade, a gente está falando hoje é quarta-feira, né, como sempre. E hoje foi o dia da posse, né? A gente falou na semana passada, né, no dia 13, faltava uma semana e tal, e hoje teria bate-papo exatamente no dia da posse. Uma posse, Daniel, chatíssima. Chatíssima. Eu não sei se Aliás, você como assistiu. todas as posses americanas, né? Não, a última não. A última foi bombástica. A última Ah, foi o bom. Trump Ah, falando o que ia bom. fazer, o que ia acontecer. E eu senti as pessoas com um pouco de saudade da chatice da posse, né? Então, assim, tava um negócio chatíssimo. E as pessoas falam assim, pô, legal, cara. Pô, maneiro, assim, sabe? Um presidente saudando o Senado, falando com todos os americanos, né? Então, assim, eu fiquei bastante feliz de ver uma posse tão chata, tão modorrenta como aquela, inclusive com a ausência do presidente que estava passando o cargo, né? Eu estava dando uma olhada, Daniel. A última vez que o presidente anterior não esteve na posse, na hora de passar o cargo, foi no ano de 1869, faz 152 anos, Olha aí. quando Andrew Johnson não passou o cargo para Ulysses Grant. Né? Foi a última vez que o Trump fez isso, né? Não aceitou o resultado das urnas e foi embora lá no Air Force One, né? Nem sei se o nome é esse, no helicóptero lá da presidência. Foi embora, foi para a Flórida para viver a vida dele. Olha, Tanguy, eu tenho aqui algumas considerações a fazer. Primeira, Tá, o comportamento do Mike Pence. Comportamento exemplar, absolutamente democrático, efetivamente fazendo tudo aquilo que se esperava que o Donald Trump também fizesse. isso. Né, cumprimentando justamente os vencedores, fazendo ali a transmissão do cargo, seguindo todos os protocolos. Acho que os protocolos eles são fundamentais justamente para mostrar que as instituições importam mais do que as pessoas. Quer Uhum. dizer, você ter uma república não personalista é algo absolutamente saudável. O Donald Trump trabalhou muito para tornar os Estados Unidos um país personalista. Tanto que agora se fala de um movimento chamado movimento trumpista. Não é um Uhum. movimento republicano, não é um movimento conservador, não é nada disso. É um movimento trumpista, ou seja, você personaliza um determinado movimento político. Por isso que esses protocolos chatíssimos são absolutamente importantes, né? Quer dizer, Sim. mostram justamente que existe uma instituição, existe uma tradição, existem protocolos e comportamentos a serem respeitados. Agora, Tanguy, no que diz respeito à chatice, eu tenho que protestar. Lady Gaga Lady cantou o hino Gaga, é americano. verdade. Não pode ser algo chato. Lady É Gaga verdade. estava lá cantando o hino americano, emoção, para todos os lados. Teve então o seu As quê pessoas de chorando. emoções. Pessoas É verdade. chorando, emocionadas. Michelle Obama
estava lá deslumbrante, estava lá Bill Clinton, Hillary Clinton, estava todo mundo lá. Né? A família democrata estava presente. A família democrata estava presente, aquele senador americano que eu esqueci o nome dele, tirando aquela soneca, qual é o nome dele? Não sei. Aquele que queria ser candidato à presidência. O Sanders? Sanders, exatamente. Mas o Sanders é velhinho, ele pode, não tem problema. Rapaz, o Sanders estava tirando uma soneca, viralizou a soneca do Sanders, o pessoal foi lá. Cara, mas pensa se fosse o contrário, se fosse o Sanders fazendo o discurso, o Biden ia tirar aquela sonequinha também, não ia? Também, aquela gostosa também. Depois do almoço? Aliás, com certeza. Aliás, o Bill Clinton tirou a sonequinha também, cara. Tirou a sonequinha também. A gente deu para perceber ali que ele tirou a sonequinha. O Bill Clinton já não tem mais aquele vigor dos anos 90, né? Aquela piscada mais longa, né? Aquela piscada que demora um pouquinho mais para abrir o olho. Não tem né? mais, cara, não tem mais. O Bill Clinton já não é mais o que era antigamente. Aliás, eu estava olhando hoje, o Bill Clinton é mais novo que o Biden. O que é impressionante, né? O Bill Clinton já foi presidente há muitos anos e ele é mais novo que o Biden. O Paulo Diniz está dizendo aqui, tem gente que dorme no UFC, Daniel. Eu não sei a quem ele está se referindo. É verdade. Você está se referindo a mim, né, Tanguy? Você contou isso na live aleatória. Os nossos amigos agora conhecem essa história. Você contou em detalhes. O Paulo Diniz está comentando aqui, cara. Eu não sei se ele está falando de você, mas aí você está se entregando. Tanguy, aí eu já não sei. Você contou isso na live aleatória. Aliás, essas lives aleatórias são um perigo. Eu acho que elas têm que ser proibidas. Elas têm que ser proibidas porque a gente acaba falando demais nessas lives. Então... E você contou que eu dormi no UFC e tal. Dormi mesmo. Um soninho gostoso. As pessoas estavam cantando Vai Morrer? Estavam balançando a grade e tal. Estavam lá se espancando, se estapeando, sangue voando. Olha, mas eu estava tirando uma sonequinha. Não, Dani, você está sendo duro demais com você. Em sua defesa, foi no intervalo entre uma luta e outra. Não estava tendo mais. Óbvio, você estava dormindo. Mas não estava tendo um combate naquele momento exatamente, né? Então, para atenuar um pouco o seu lado, eu vi que você ficou chateado com isso. Agora, Daniel, falando um pouquinho de futuro em termos de Joe Biden, eu preciso só fazer algumas considerações econômicas. Tudo indica que Joe Biden vai aí aumentar impostos, provavelmente sobre corporações. Isso tem deixado algumas pessoas nos Estados Unidos relativamente tensas, tem prometido aumentar o salário mínimo e, claro, o super pacote de 1,9 trilhão de dólares entre ajuda a pequenas empresas, também compras de insumos médicos, transferências de recursos diretamente para que as famílias tenham capacidade de consumo. Então, há muita coisa a ser feita e tudo indica que Joe Biden deve começar com tudo aí, deve começar com um pacote econômico bastante audacioso, isso sem falar de vacinação, que ele promete 100 milhões de doses nos 100 primeiros dias de governo e o retorno ao Acordo de Paris. Na verdade, Daniel, a primeira coisa que ele fez quando sentou, né, no Salão Oval da Casa Branca foi assinar 15 ordens executivas, né, 15 atos executivos. Assim, basicamente o que se esperava dele, assim, a galera que votou nele, enfim, que esperava isso, pensava exatamente no fato de que, no momento que ele assumisse, ele tinha que fazer uma série de mudanças drásticas, né? Poucas vezes eu vi uma passagem de bastão, pelo menos nos Estados Unidos, entre dois presidentes com estilos tão diferentes, assim, realmente são universos diferentes em formas de governo, em propostas políticas e tal. Então, nesses 15 atos executivos, né, eu separei alguns aqui, só para a gente ter uma noção de mais ou menos como é que ele vai tratar da coisa. Um primeiro tema que eu acho que é importante de mencionar, que era um tema que o Trump era absolutamente contrário, que era a obrigação de uso de máscaras em prédios públicos e para todos os funcionários federais. O Trump era absolutamente contrário a ter qualquer tipo de política nacional de uso de máscaras, né? Esse foi o primeiro ato executivo que ele assinou. Criou um escritório dentro da Casa Branca de coordenação para a resposta à pandemia, ou seja, uma forma de unir, né, diversos setores da Casa Branca para responder à pandemia. Paralisação da saída dos Estados Unidos da OMS, né, que foi também uma postura que o Trump tinha tomado. Vai parar imediatamente. Organização Mundial de Saúde, né? Organização Mundial da Saúde. Você imagina, no meio da pandemia, né, o Trump ele foi lá, deu uma cartada extremamente dura, né, de sair da OMS. Esse é um processo que normalmente leva algum tempo, você tem que confirmar, tem que esperar um tempo, tem prazo e tal. Então o processo vai ser interrompido imediatamente e, como você falou, já assinou também um ato executivo para a volta dos Estados Unidos por Acordo de Paris. Isso ele havia prometido que faria no primeiro dia, né? No primeiro dia ele prometeu que voltava. Foi nas primeiras horas, né? Assim, não foi nem no primeiro dia depois da posse, foi no dia da posse.
Revogou também a declaração de emergência que ajuda a financiar o muro com o México. Isso aqui também está sendo dito desde a campanha do Trump e tal. Então ele vai dificultar isso. E outra coisa também foi um assunto muito frequente, a gente falou muito aqui no Petit Jornal também, no primeiro ano do governo do Trump, que foi acabar com o banimento da entrada de pessoas de alguns países de maioria muçulmana. Você lembra que a gente falou bastante sobre isso, Sim, né? Então, sim. você tinha uma série de dificuldades para a entrada de pessoas e tal, está revogado também. Foram 15 no total. Citei alguns aqui só para a gente ter uma noção de que essas propostas que o Biden fez para tentar reverter algumas das ações do Trump não são coisas de médio prazo, são coisas para já, imediatas, e ele quis exatamente dar uma resposta para o eleitorado dele, e isso foi muito bem visto internacionalmente também. Então agora o Joe Biden começa a cumprir algumas das previsões que a gente já tinha feito, né, Tanguy? Por enquanto É, não teve nenhuma surpresa, né? Não teve nada fora do script, nada fora do que o Joe Biden já vinha desenhando tanto na campanha quanto durante o processo de transição. porque, na verdade, essa parte não é o desafio. Ele sempre pode dizer, eu acho que é nisso que ele está se garantindo, que ele ganhou a eleição, ele foi o presidente mais votado da história dos Estados Unidos, porque as pessoas estavam esperando exatamente isso. É claro que muita gente votou no Trump, de fato, 75 milhões de pessoas votaram no Trump, mas a eleição é majoritária e foi vencida por alguém que estava exatamente fazendo esse tipo de proposta para reverter determinadas posturas do Trump. Está longe de ser o maior desafio, né? Você pode falar bastante sobre o desafio econômico, né? Então, assim, os Estados Unidos já teriam um desafio sem a pandemia, já teria um desafio grande pela frente, né? Que é toda a questão do fato de que os Estados Unidos aumentaram seu endividamento. Essa é uma bomba que estouraria inevitavelmente em 2021. E ainda vem uma pandemia, né? A gente tem a relação com a China, que é uma relação complicada. Aliás, ontem também, né, dia 19, a gente teve mais uma sessão do Anthony Blinken, né, que vai ser o secretário de Estado no Senado, né? Aquelas perguntas todas, o que você vai fazer e tal. E dá para ver que ele, para falar da China, ele tem que rebolar, porque ele concorda com o Trump que tem que pegar pesado, mas discorda da maneira como foi feito, tem que trazer a China para dialogar com a gente, mas é dialogar com a gente garantindo que a China cumpra as regras, que ela tem que começar a escrever. É um malabarismo horroroso para falar sobre a China. E esses vão ser os grandes desafios que ele vai ter. Além do Oriente Médio, enfim, que a gente deu a última aula, que foi só fazer o jabá, né, a aula gratuita que a gente deu na última terça-feira, tá disponível lá no canal do YouTube do Clipping CACD. Assistam lá no qual a gente fala sobre Biden e o Oriente Médio. Me parece que a estratégia é um pouco, quando ele fala da questão das regras, é trazer o embate com a China para a arena dos organismos multilaterais, né? Isso, Diferentemente do que o Trump vinha fazendo, que chamava a China para briga de rua. Ou isso. seja, mano a mano, vem cá que eu vou resolver contigo sozinha aqui, aqui na rua. É um pouco isso, quer dizer, a contenção em relação à China continua, né, Tanguy? A gente tem falado sobre isso, inclusive, Sim. de forma bastante alongada, como esse é um ponto que sempre uniu democratas e republicanos, a contenção da China. Aliás, essa semana, com a divulgação do crescimento do PIB chinês, o PIB chinês cresceu 2,9% em 2020, inacreditáveis 2,9%. É o pior desempenho da China em 44 anos, mas dentro de um contexto de pandemia é algo espetacular você crescer 2,9%. E com isso, o PIB americano deve ser ultrapassado pelo PIB chinês, não mais em 2033, como se previa, mas em 2028. Caramba. Olha como o negócio apertou, quer dizer, não tem como, é incontornável os americanos colocarem a China como prioridade, a contenção da China como prioridade no que diz respeito à sua estratégia de política externa. A grande questão é como fazer. Então, quando você tem lá um secretário diante de parlamentares, é claro que ele não tem como dizer, olha, o Trump tinha razão em conter a China, eu apenas discordo, talvez, da forma como ele fez isso, da estratégia, mas na essência ele estava certo. Um ponto que eu achei curioso, Daniel, e isso que vai ser o que a gente vai ter que acompanhar ao longo das próximas semanas, talvez, né? Talvez a gente já tenha mais ou menos essa resposta. Uma coisa que o Anthony Blinken falou nessa mesma sessão lá no Senado é que os Estados Unidos vão ter que lidar com a China ajudando a escrever as regras, que é algo que assim, não é muito natural da gente pensar os Estados Unidos abrindo esse flanco para a China, né? Mas é meio que uma admissão que olha, não tem jeito, assim, é melhor trazer a China
falou de interesse mútuo com a China, desenvolver interesses mútuos. É melhor a gente trazer a China para o nosso lado, porque ter a China contra a gente é muito difícil. Me lembra muito, né? Aí com o perdão do anacronismo, né? Sempre vai ter algum problema na comparação. Mas é meio que a França tentando conter a Alemanha. Ali antes da Primeira Guerra Mundial, meu amigo, você não vai conter. É melhor trazer a Alemanha para o seu lado do que ter a Alemanha contra você. Me parece também os Estados Unidos hoje tentando segurar a China pela camisa, né? A China está correndo, passando os Estados Unidos, então os Estados Unidos tentando puxar a China pela camisa. Traz a China para o seu lado para ver se alguma coisa você consegue negociar e vai ter que ceder. Alguma coisa vai ter que ceder no sentido de deixar a China escrever alguma regra. Ou então eu agarro a China pela camisa e a China me puxa junto, né? Me De puxa junto. repente, me leva junto, porque realmente começa a ficar cada vez mais incontornável. A gente tem falado isso sistematicamente aqui, né? Ignorar a China não é uma alternativa, fingir que a China não existe. Agora, vamos conversar, então, vamos realmente ter uma postura um pouco mais pragmática. O próprio Biden era muito crítico ao Obama em relação à postura do Obama em relação à China, achava que a postura do Obama tinha que ser mais dura. Esse era um Isso. dos pontos de tensão entre os dois, né? E isso lá atrás. Imagina agora que a China chegou ainda mais perto, a China do 5G, a China da Huawei, a China do TikTok, a China que vai alcançar o PIB americano em 2028. A coisa mudou de patamar, mudou de figura, e isso realmente é uma prioridade, tem que ser uma prioridade americana, até por uma questão de futuro. E me parece que dentro desse contexto não dá mais para os Estados Unidos simplesmente saírem, como o Trump defendia, porque se eles saírem, a China vai engolir o mundo. A China vai engolir o mundo e eles não vão ter como voltar atrás. Então, é um retorno realmente a uma América mais ativa, uma América mais presente, a uma América mais propositiva, me parece também um caminho natural que vem com a administração Biden. Agora, Daniel, fiquei sabendo por fontes minhas em Pequim, bem posicionadas, bem informadas, sabiam o que estavam falando, que foram ouvidos, né, dos gabinetes da alta cúpula do Partido Comunista Chinês, principalmente, pelo que me disseram, do presidente Xi Jinping, champanhe sendo estourados no momento em que o Trump estava indo embora. Eu não sei, eu não posso confirmar minhas fontes e tal, mas dizendo que houve, de fato, champanhe sendo estourados, e eles resolveram dar aquela última cutucada, sabe quando o cara está indo embora e você dá uma última alfinetada para o cara ir embora desmoralizado. E o que a China fez foi anunciar sanções contra 28 funcionários, altos funcionários do governo Trump, incluindo o senhor Mike Pompeo, né, o secretário de Estado do Donald Trump, alegando que esses 28 funcionários teriam promovido uma interferência em assuntos internos da China, questões de soberania, Hong Kong e tal. Então, assim, das figuras que a gente conhece mais, né, tem o Mike Pompeo e tem o John Bolton, né, que foi secretário foi conselheiro de segurança qual é o cargo dele? Conselheiro de Segurança Nacional, perdão, Conselheiro de Segurança Nacional do Bolton, o Bolton e o que saiu agora, né, que foi o substituto do Bolton. Então, essas pessoas todas, esses 28 funcionários, estão proibidos de entrar na China continental, Hong Kong não pode, Macau não pode, e não podem fazer. Até aí, tudo bem, o cara pode nunca mais querer ir na China, mas não podem fazer negócios na China, né? E isso pode ser um problema porque a China hoje é a economia mais dinâmica do mundo, né? Então, de fato, é uma China também afirmando um pouquinho que, olha, vocês vão embora, mas a gente fica. Aliás, o secretário Pompeo, Tanguy, não sei se você viu ontem, foi para o Twitter dizendo, e aí marcou o Jair Bolsonaro, marcou o premier indiano, dizendo, olha, a China, ou melhor, a Índia e o Brasil entenderam que nos BRICS o R e o C são um perigo para a sua população. Quer dizer, ainda deu uma estocada, ainda saiu estocando e colocando essa bomba no nosso colo, que aliás a gente abriu o colo para recebê-la, obviamente, mas é impressionante como a China e o Pompeo realmente terminaram o seu relacionamento com rusgas, né? E na verdade você falou perfeitamente, né? Assim, deixou no nosso colo. E aí a gente pode ir já para o segundo tema que a gente combinou que ia falar aqui, que é a questão assim, da compra da vacina. Hoje estava o Pazuello lá conversando com o embaixador chinês. Aquele mesmo embaixador chinês que já foi ofendido, já ofendeu, já fez tweet brabo, já foi respondido e tal. E estava o Pazuello, né, conversando com ele, veja bem, não é nada daquilo, tem que ver aí, né, os insumos para virem para cá, para poder produzir a vacina e tal.
E o que eu tenho ouvido bastante, Daniel, é que a China já entendeu que a postura do governo Bolsonaro é uma postura para o público interno. Né? Que, assim, beleza, você vai bater em mim aí, vai falar, de vez em quando eu vou ter que responder, se passar um pouco, né? Do Superar um tom, pouco né? o tom, eu vou ter que responder e tudo, mas beleza, ok. Né? Faz parte do jogo e que talvez a China consiga, como contrapartida, de repente, uma aprovação em breve do 5G da Huawei. A gente já viu que o Brasil, em momento algum, vetou, disse que não vai aprovar. Já tem um monte de país aí que baniu o 5G da Huawei, o Brasil ainda não. Você já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Sim, O sim. Brasil ele tá ali meio indeciso, tá vendo e tal. O Então Brasil meio talvez. indeciso, esperando o término do governo Trump, me parece um Brasil propenso a aceitar a Huawei, dependendo de Exatamente. como seja conversadinho. Eu não vejo, o Brasil não é um país de renda alta, como o Reino Unido, eu não vejo o Brasil tendo condições de abrir mão da Huawei, que oferece equipamentos de qualidade, baratos, e que acabam sendo bastante interessantes. Só lembrando sempre que o seu aparelho 4G, 3G já circula em aparelhos da Huawei. Huawei, Já exatamente. existem aparelhos da Huawei no Brasil. Então, na prática, seria uma continuidade. Há uma pressão, inclusive, das companhias telefônicas no Brasil, dizendo: meu amigo, você vai me obrigar a comprar um aparelho mais caro, que vai demorar mais para ser entregue, deixa eu comprar os aparelhos da Huawei. Quer dizer, existe uma pressão interna no Brasil, inclusive das empresas de telefonia, para flexibilizar isso. Então, me parece que o governo brasileiro está sinalizando, dando pequenos sinais de que talvez possa aceitar a Huawei nos leilões aí de 5G. Então, assim, só para fazer disso uma coisa, uma informação um pouco mais coerente, que ao entender que é uma questão para o público doméstico, para o público interno, a China está deixando sabendo que a gente vai continuar conversando em alto nível. Então, essa conversa que o Pazuello teve lá agora, eu acho que sinaliza exatamente para isso, né? Para o fato de que, olha, a gente continua conversando. Agora, nada impede que a China também, numa situação como essa, acabe dando prioridade para outros mercados. Assim, você tem outros países que certamente investem muito mais numa imagem chinesa, né? Numa boa relação com a China e tal. Até porque a China pode acabar sendo vista como a bitch do Brasil. O Brasil faz o que bem entende, o que quer, o que não quer. E quando o Mike Pompeo faz um tweet como esse que você falou, deixa o Brasil numa situação complicada também, né? Porque deixa de ser público interno. Ele está meio que explanando a animosidade do Brasil com a China para o resto do mundo. Então, a China, eventualmente, ela vai acabar cedendo, me parece, na questão da vacina, mas pode acabar fazendo isso com uma certa demora. E a gente sabe que o Brasil está muito atrasado, né? Não está pouco atrasado na questão, mas está muito atrasado na questão da vacina. Então, de fato, o Brasil está numa posição negociadora muito complicada. Tanguy, é sempre importante lembrar que a Coronavac e a vacina AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, as duas precisam de insumos que vêm da China. Uhum. A AstraZeneca, tudo bem, ela é desenvolvida no Reino Unido com o apoio da Fiocruz, mas ela precisa de insumos chineses para ser desenvolvida. E eu achei sensacional o nosso chanceler, o Ernesto Araújo, saiu hoje com uma declaração fantástica. Ele disse: olha, não tem nada a ver com política, os problemas que a gente está tendo em relação à Índia, em relação à China, no Não, nenhum. fornecimento de insumos para vacina. É uma questão de oferta e demanda. A demanda está maior que a oferta. Então, a Caramba. gente está tendo problemas para conseguir esses insumos. Então, eu fiquei pasmo com o Cara, brilhantismo do Ernesto Araújo na sua análise econômica. Quem poderia imaginar que em janeiro de 2021 haveria mais demanda do que oferta por insumos para uma vacina? não, e É o que ele está indicando inacreditável isso. também, e o que ele está indicando na prática, é que como ele não sabia que isso poderia acontecer, ele estava falando mal da China, estava falando mal mas aí se ele soubesse, de repente ele teria pegado um pouco mais É leve. É isso, é porque realmente isso. não tinha como saber que a demanda ia estar alta. É Você isso. imaginaria, você falou no Petit Jornal aqui alguma vez que a demanda pela vacina estaria alta? Você procurar no Petit Jamais, Jornal. cara, Você jamais. falou isso alguma vez aqui? Imagina. Você Imagina, porque não falou, tinha como cara. prever isso, não tinha Não como tinha como prever saber. isso daqui. Não tinha como saber. E mais, é por isso que se aposta em várias vacinas, é por isso que relações internacionais são importantes. É como o Tanguy colocou, a China tem uma quantidade ilimitada de insumos para oferecer a todos os países que estão demandando. Você recebe ali os pedidos, olha e diz: Ih, Brasil,
O Brasil pode, O pode Brasil esperar um recebe pouco semana que mais. vem, né? O Semana que Brasil vem eu pode ser vejo. semana que vem, eu entrego para o Brasil depois. É simples assim, a vida é feita por pessoas, quer dizer, a política é feita por pessoas. Quer dizer, você me espancou loucamente ao longo do último ano, agora eu vou te entregar na frente. Para quê? Para você continuar me espancando? Eu vou te mandar um pequeno sinal dizendo, amigo, baixa a bolinha, vai mais devagar aí. Os teus insumos, ao invés de chegar em janeiro, vão chegar só em março, tá? Pois é, e na prática, assim, não é apenas uma questão da nossa ansiedade, né? Claro que está todo mundo ansioso para ser vacinado, né? Eu acho que esses eventos todos que a gente viu nos últimos dias, da simbologia da vacina, os primeiros vacinados e tal, são importantes porque mexem muito com a nossa ansiedade. Mas tem um ponto que vai além disso, né, Daniel? Você pode falar muito, que é cada semana que passa, são outros países que voltam a ter uma certa ativação econômica e o Brasil não. Você começa a colocar o Brasil, que já não estava numa situação muito boa como o resto do mundo não estava. Antes da pandemia, a situação brasileira também já não era boa. E você imagina se aqueles países que competem minimamente com a gente para uma determinada faixa econômica internacional começam a se vacinar, começam a sair da pandemia, mesmo que isso aconteça daqui a 6 meses, o efeito pode vir lá na frente, e o Brasil continuar para trás, a tendência é que os investimentos não venham para o Brasil, os investimentos vão para qualquer outro lugar, vai para o México, vai para a Argentina, vai para sei lá para onde. Tanguy, num momento como esse, você descobre que o Brasil não vai ter vacina tão cedo, você vai investir no Brasil para quê? Né? Qual é a E oportunidade de você está negócio doido que para existe investir, nesse né? momento? Você está doido para investir, o mundo está cheio de Isso. dinheiro, os governos estão fazendo políticas expansionistas adoidado. Existe uma expectativa de um certo boom de investimentos no mundo a partir do momento em que a vacina se massifique, porque tem muito dinheiro disponível, os governos fizeram políticas de incentivo muito fortes, você tem demandas reprimidas mundo afora, então existe uma expectativa de um certo boom de investimentos. E quem é que vai sair na frente? Quem tiver vacinado. É simples assim. Eu vou investir no país que tiver vacinado, ou que tiver realmente a expectativa de um fornecimento de vacina em bases seguras. Nós temos uma situação no Brasil hoje que existe uma determinada quantidade de vacinas da Coronavac disponíveis. Fora isso, não sabemos. Uhum. Fora isso, é escuro. É escuro. Ninguém sabe quando você vai ter insumos para mais vacinas no Brasil. Ninguém sabe quando você vai continuar tendo um processo de vacinação por aqui, ao contrário de outros países. Por isso que o Brasil deveria ter fechado um acordo com a Pfizer, por isso que o Brasil deveria ter fechado um acordo com a Sputnik, por isso que o Brasil deveria ter fechado um acordo com a Moderna, fechando o acordo também com a AstraZeneca, claro. O Brasil deveria ter ampliado o pool de vacinas para os quais ele teria acesso. É assim que se faz. É assim que se pensa, é assim que se desenha uma estratégia de enfrentamento da pandemia. Agora, num país onde você sistematicamente boicotou isolamento, sistematicamente boicotou vacinas, sistematicamente boicotou a ciência, realmente não chega a ser surpreendente que nós estejamos ficando para trás dentro de um contexto onde a pandemia exige ciência. Pois é, Daniel, acho que o Brasil está muito complicado. A gente tinha que falar aqui só sobre o Oriente Médio, cara, porque o Oriente Médio eu acho que é uma região mais tranquila, Mais mais tranquila, mais light. calma. A gente consegue entender o que está acontecendo, as variáveis fazem sentido e tal. Então, no caso de você que está ouvindo a gente, querer acompanhar, né, nos acompanhar nessa belíssima viagem para o Grande Oriente Médio, a gente vai começar na próxima terça-feira, no dia 26, sempre, né, às terças-feiras, 21 horas, o próximo curso do Petit Jornal, né, que vai ser o Grande Oriente Médio. Como é que é o nome bonito que a gente conseguiu, Daniel? Que a gente ficou orgulhoso? Utopias. Eu só Utopias lembro e de realidades. Utopias e utopias. realidades. Utopias e realidades do No Grande Oriente Grande Oriente Médio. Médio. No No Grande Oriente, Grande Oriente Médio. grande, Porque grande Oriente Médio. a gente vai falar de Kurdistão, vai falar de Afeganistão, vai falar de Egito e vai falar de Líbia. Então a gente Líbia. está falando do Grande Oriente Médio, Utopias e Realidades no Grande Oriente Médio. É o próximo curso do Petit Jornal, que começa na próxima terça-feira. Aulas ao vivo, às 21 horas, sempre às terças-feiras. Depois elas ficam gravadas e disponíveis na plataforma, né, Tanguy? E agora temos uma novidade, tem um pacote anual do Petit Jornal. Como é que funciona isso, Tanguy? Agora o aluno ele pode se matricular para garantir o preço. Porra, Daniel, o preço, eu achei até que você que ficou advogando para baixar o preço. Baixa o preço mais, Fui eu baixa o mesmo, preço foi isso. mais, baixa o preço mais. Aí fala, porra, Daniel, tá bom, os caras tá bom. Não, baixa mais e tal. O que, 40% de desconto, é isso? Eu não lembro exatamente qual o 44? percentual, mas o pacote anual tem um desconto muito agressivo em relação ao valor normal de um curso avulso. Então, Então, se o aluno quiser.
representa até uma redução de preço em relação ao que a gente praticava no ano passado em momentos promocionais. Pois é. Então, se o aluno quiser, ele pode se matricular em todos os cursos, são 9 no total, né, que a gente vai dar ao longo do ano de 2021, com um ultra desconto. Mais uma vez, começa na próxima terça-feira, dia 26, às 21 horas. Se quiser se inscrever, faz como, Daniel? Vai lá no petcursos.com.br e tem lá o primeiro curso, inclusive, com o das utopias, você pode clicar e você vai ver que existem duas opções. Existe o pacote anual e existe a opção de comprar o curso avulso. Então você desce um pouquinho, vai ver ali o curso das utopias, clica, que vai aparecer lá as opções para você. petcursos.com.br. Agora, se você está ouvindo esse podcast aqui no seu agregador, no SoundCloud, no Deezer, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, quem está bancando isso aqui para você são os nossos apoiadores. Eu vou deixar aqui o nosso agradecimento de sempre aos nossos apoiadores. É a galera que chega junto com a gente, todo dia, faça chuva, faça sol, todo mês está lá, entra lá no petijornal.com.br, tem lá a aba Apoie o Petit, enfim, lá você tem todas as instruções para poder dar o seu apoio. O pessoal que chega junto com a gente, deixa aqui o nosso super agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. Tem alguns que estão assistindo a live aqui, então fica aqui o nosso agradecimento absolutamente especial para todos eles. Os apoiadores são fundamentais, são eles que mantêm o nosso projeto de pé. O Petit é uma mídia 100% independente, não tem nenhuma produtora por trás, não tem nenhum conglomerado de mídia por trás. Somos eu e Tanguy e eu, não é isso, Tanguy? Isso aí, para fazer pauta, edição, gravar, aturar um ou outro e editar o podcast, que hoje é você que vai fazer, tá, Daniel? Tá bom, sem os apoiadores, Tanguy, eu acho que eu não te encontraria mais, Tanguy. Eu acho que eu não então falaria mais com você. Não faria o menor sentido. Não faria o menor aliás, sentido. esse lance da pandemia é maravilhoso, porque eu não preciso te encontrar pessoalmente, né? Headline amanhã. Professor de economia, comentarista da Globo News, diz que pandemia é muito positiva. Vejam não bem, foi gente. isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Está gravado, Daniel. Isso está gravado. Não foi isso que eu disse. Eu acho a pandemia algo triste, tá? Mas tudo bem. O Daniel acha algo positivo, algo bom. Ele vê um lado positivo na pandemia. O lado positivo da pandemia é que eu não preciso encontrar o professor Tanguy Bagdadi pessoalmente. Eu posso ficar em casa, ele fica na casa dele e a gente não se encontra pessoalmente. Isso é maravilhoso. São meses e meses sem ver o Tanguy. Meses. É verdade. E isso é muito bom. A pandemia é um desastre, é devastadora, mas tem esse lado positivo que é não precisar encontrar o Tanguy. Beleza. Daniel, gostei do seu contorcionismo. Ficou legal. Daniel, um abraço até terça. Terça que vem, dia 26, 21 horas, para o nosso curso sobre o Grande Oriente Médio. Na quarta-feira tem bate-papo mais uma vez. Até semana que vem. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.